Fala pessoal, tudo bem? Conforme eu prometi, hoje eu vou falar para vocês sobre rede neural e para que elas servem e vou mostrar aqui uma rede neural em funcionamento que inclusive vocês depois podem testar em casa, tá bom? Então assim, o que é uma rede neural? Eu acho que essa é a pergunta mais importante. Para que ela serve? A rede neural é um modelo computacional que ele se parece ou que ele foi inspirado com o cérebro e que ele aprende padrões a partir de dados. Então vamos pensar no seguinte exemplo, né? Vamos supor que eu queira ensinar um computador a classificar o que são bananas e o que são maçãs. A rede neural pode fazer isso, ela pode fazer classificação. Então eu posso treinar uma rede neural a partir de um banco de dados, e depois mostrar para ela uma maçã ou uma banana e ela vai saber diferenciar o que é uma maçã e o que é uma banana. Pô, mas o que tem a ver banana e maçã com saúde, fora as dietas aí, né? A gente pode fazer analogias. Por exemplo, eu posso mostrar pacientes saudáveis e doentes para uma rede neural, treiná-la nesse sentido, e ela vai poder depois classificar um outro paciente que eu mando para ela. Ela classifica ele em saudável e doente. Então, olha só que legal. Rede neural é um modelo de inteligência artificial que ele é inspirado no cérebro e ele aprende padrões a partir de dados, né? Eu posso, inclusive, então, fazer classificações, classificar pacientes saudáveis de pacientes doentes. Eu posso ensinar a rede neural a fazer isso. Outra coisa que ela pode fazer é o que a gente chama de regressão. Ela pode, por exemplo, prever a glicemia de um paciente a partir de dados que a gente passa para essa rede neural. Quando eu mostrar isso aqui mais profundamente para vocês, assim, de maneira que vocês consigam visualizar, vai ficar mais fácil, tá bom? Vamos começar a falar rapidamente da estrutura de uma rede neural, como funciona, e depois a gente mostra de novo isso no playground do Google, que vocês vão conseguir visualizar. Então, a estrutura de uma rede neural é o seguinte, ela tem três camadas básicas. Ela tem uma camada principal, inicial, que a gente chama de input layer, ou a camada de entrada. E nessa camada a gente vai dar para essa rede neural as features daqueles dados todos que a gente quer testar. Por exemplo, vamos supor que eu vou ensinar a rede neural, como eu disse, a classificar bananas e maçãs, a diferenciar essas duas coisas. Nas features, eu vou começar a falar para a rede neural, olha, as maçãs são vermelhas, elas são arredondadas, elas têm um cabinho em cima, enfim, eu vou falar as features, a camada de entrada, o que eu estou falando para a rede neural. Das bananas, eu vou falar as mesmas características ali das bananas, né? Amarelas, mais compridas, enfim. Existe uma camada do meio da rede neural que a gente chama de hidden layer, onde estão os neurônios mesmo, que ali elas vão aprender os padrões através de ativações, enfim, através de modelos computacionais. Algumas pessoas chamam isso de caixa preta, tá bom? Mas são as camadas do meio, são a camada de aprendizagem. E uma camada final, que é a camada de resposta, a hora que ela dá as respostas para a gente. A gente chama essa camada de output layer, ou camada de resposta, tá? Tem algumas características das redes neurais que a gente tem que, por exemplo, separar uma base de treino e uma base de teste. Por quê? Porque essa base de treino é onde eu coloco várias maçãs e bananas ali para ela testar, ou vários pacientes saudáveis e doentes para ela aprender, né? Essa base de treino, eu vou usá-la para ensinar a inteligência artificial, a rede neural. E depois eu separo uma base que a gente chama de base de teste para eu fazer a chamada oral mesmo da inteligência artificial. E aí, eu vou usar essa camada de teste aqui, essa base de testes para saber se essa inteligência artificial aprendeu ou não, essa rede neural aprendeu ou não, tá? Sempre a gente separa essas bases de treinamento e teste, isso em machine learning em geral, mas depois eu vou entrar nesse tópico em outro vídeo, mas a gente sempre separa, normalmente 80% dos dados a gente usa para treinamento e 20% para teste, ou 70-30, tá? E assim, sabendo um pouco mais agora, como vocês já sabem, que rede neural tem uma estrutura que são três pilares, uma camada de entrada, os neurônios, né? E uma camada de saída, que são as respostas. Eu posso falar também na conceituação que rede neural é um modelo que transforma features, essa camada de entrada, em decisões, aprendendo esses padrões dos dados, tá?
beleza? Agora eu vou mostrar para vocês o que é uma rede neural, tá? Fiquem tranquilos até aqui, se vocês não pegaram todo o esquema, porque visualizando fica muito mais fácil. Deixa eu compartilhar meu monitor aqui com vocês. Olha só. Essa tela aqui que vocês estão vendo, né, é o playground do Google, né, e que a gente pode utilizar isso para quê? Para visualizar uma rede neural e mostrar, eventualmente, até de maneira mais didática, ou mesmo fazer um pequeno treinamento aqui, como ela funciona, tá bom? Então vamos lá. Imagine o seguinte, eu vou pegar aqui qual que é o banco de dados que eu tenho, onde estão aqueles bancos de dados que eu disse, onde estão as maçãs e as bananas. Eles estão aqui, ó. Vamos pegar aqui, por exemplo, esse banco de dados, esse dataset. E aqui vamos supor que cada pontinho laranja seja uma maçã e cada pontinho azul seja uma banana. Ou diferente, a gente pode pensar que cada pontinho laranja seja um paciente saudável e cada pontinho azul seja um paciente doente, né? Então tá certo, eu vou pegar esse banco de dados que eu quero treinar a minha rede neural. A partir daí, eu vou escolher que características, olha aqui, se vocês puderem ler, aqui está escrito features, que são características. Eu vou querer adicionar ao modelo, eu vou querer falar para o modelo, para que ele possa aprender. Então eu vou falar a cor da casca da banana, a cor da casca da maçã, ou eu vou falar exames laboratoriais do paciente, características físicas desses pacientes. Aqui existe um padrão nessas features, que normalmente assim, são as features puras, ou seja, vamos dizer, números puros, e depois existem alguns detalhes matemáticos que os cientistas de dados colocam aqui nessas features para tentar melhorar o aprendizado de máquina. Então, por exemplo, elevar ao quadrado, números, colocar seno e cosseno dessas mesmas variáveis, seno aqui, né, na verdade. Isso é uma das maneiras da gente conseguir adicionar ainda nas features mais detalhes. Mas vamos usar aqui, por exemplo, escolher 3 tipos de features para dividir essas amostras. Eu vou colocar essa daqui porque ela também talvez possa ajudar a gente. Então, mandei as features para o modelo. Você pode ver que tem aqui as features e elas vão direto para a resposta. Lembra que eu disse que eram 3 camadas, né? A camada de entrada, o de features, a de neurônios, que é a camada hidden layers, a camada escondida, e o output ou a resposta. Tá? Aqui não tem nada ainda, não tem ninguém aprendendo nada. Eu preciso adicionar, então, os neurônios. Então, vamos adicionar lá quantos neurônios. Isso aqui, existe uma ciência por trás, não é o tópico dessa aula explicar para vocês quanto mais neurônios a gente pode adicionar, quanto mais camadas, mas eu vou colocar aqui 3 camadas de neurônios, 3 neurônios aqui, tudo bem? Na verdade, 3 camadas, cada uma com 2 neurônios. É isso que eu fiz. E como vocês podem ver, tem várias barrinhas aqui, na verdade, traços ligando esses neurônios. E tem um negócio que chama weight aqui, entre um neurônio e o outro, que são os pesos que ele está considerando do neurônio anterior, daquele padrão que o neurônio anterior aprendeu, para ele considerar ou não. Tá? É isso que está acontecendo aqui. Olha que legal. Que interessante, né? Então, feita a nossa estrutura de camadas de entradas, colocamos alguns neurônios, vamos tentar avaliar a saída, se ele consegue aprender ou não. Eu vou dar um play aqui na ferramenta. Eu não vou explicar todos esses parâmetros para vocês. De qualquer forma, o que existe aqui, porque é muito mais relacionado à ciência de dados e detalhes mais técnicos, mas, por exemplo, learning rate é a taxa de aprendizado. Eu posso aumentar essa learning rate aqui, por exemplo, para 10, mas eu tenho alguns prejuízos quando eu aumento e tenho alguns prejuízos quando eu diminuo. Quando eu diminuo, fica muito lento para essa rede neural aprender. Mas quando eu coloco muito alto a taxa de aprendizado, o que acontece? Ela pode começar a pular de um lado para o outro, tentando aprender, e eventualmente não conseguir aprender também. Tá? Então existe uma ciência por trás disso que eu sugiro que, caso vocês queiram, eu possa até passar um material para vocês se aprofundarem no assunto. Mas aqui
o propósito é o seguinte, ensinar vocês o que é uma rede neural e como eu posso usar dentro da medicina, eventualmente, ou do sistema de saúde, né? Para entender essa ferramenta e para quando vocês ouvirem essa palavra ou esse termo, vocês saberem do que estão falando e falar, não, realmente é uma ferramenta que eu uso dados, né, com características específicas, as features, uso uma rede neuronal para ter uma resposta, que pode ser classificação ou, como eu disse, regressão. Vamos lá, vamos dar o play aqui para vocês começarem a ver a rede neural iniciando o funcionamento. E aqui existe uma coisa muito engraçada, né, ou muito interessante, que ela mostra no output a resposta, a perda da resposta, o que a rede errou. Aqui ficou muito fácil, o modelo acaba separando tudo, né, ele acerta tudo. Então a perda dele é zero nos dois casos. Olha só, ele perde zero, ele consegue separar com 3 neurônios. Rapidamente ele aprendeu e a perda foi a zero. Tanto na base de teste quanto na base de treino. O que significa isso? Tem vezes que você está treinando uma rede neural e ela acerta tudo no treino e não acerta nada no teste. O que provavelmente aconteceu? Ela decorou os dados do treino. A gente chama isso de overfitting. Ela decorou os dados do treino e por isso ela erra tudo. Ela não aprendeu nada. Na verdade, ela decorou. É quando você vai para uma prova e decora tudo, tá? Não é que você aprendeu a matéria da prova. Você decorou as questões que você treinou anteriormente. Legal daqui, se a gente mudar os modelos, porque esse aqui ficou realmente muito fácil, eu colocar esse modelo o dataset em espiral, né, que são os dados distribuídos de outra maneira, quando eu faço o treinamento, vocês vão ver que aqui ela demora mais para aprender, ó, ela está ainda perdendo muito aqui, errando bastante na hora do treinamento e do teste também. E qual que é o nosso objetivo aqui, né? O objetivo, na verdade, da pessoa que constrói as redes neurais é melhorar essas camadas de neurônio e a camada de entrada, de features, para obter resultados melhores. Pode ver que aqui, ó, eu vou parar, vocês estão vendo que tem uma perda ainda grande aqui. Eu vou parar, eu vou aumentar um neurônio aqui e vou adicionar uma outra feature. Eu vou rodar novamente. Eu estou esperando que isso aqui melhore, ó. Tem uma visualização também que você consegue ver, ela não está conseguindo separar o joio do trigo aqui. Vamos fazer outra coisa, vamos aumentar alguns neurônios aqui. Ver se ela consegue melhorar um pouquinho. Olha, ela já começa a tentar aqui, esse gráfico ele é interessante, começa a tentar achar outros padrões aqui, ó. Ela já está conseguindo separar melhor os pontinhos laranjas dos pontinhos azuis, né? E vejam que a perda aqui, o loss, o training loss e o training test está reduzindo. Ela está aprendendo com o tempo, tá? Às vezes ela até desaprende alguma coisa aqui e volta a aprender. Existe um monte de coisa nessa imagem aqui que ajuda muito nós que estamos aprendendo sobre inteligência artificial, aprendermos mais. Por exemplo, olha, estão vendo que tem alguns traços aqui que estão ficando mais grossos. Significa que ele está elevando, ou ele está considerando mais esse neurônio aqui. Esse neurônio está considerando mais esse neurônio na hora de avaliar o sistema. Tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Isso aqui é uma rede neural em funcionamento. Há uma ciência de dados por trás. Isso aqui normalmente como cientistas fazem, eles fazem isso através de código, usando, por exemplo, o TensorFlow, o PyTorch, são outras bibliotecas e dispositivos que a gente usa para adicionar neurônios, adicionar as features, treinar os datasets. O mais importante aqui é vocês entenderem o que é uma rede neural, para que ela serve, né? E visualizar isso para ficar mais concreto para vocês todos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mandem feedbacks aqui. Eu estou sempre à disposição para responder as perguntas. Valeu!